Então, bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui numa manhã dessa maravilhosa. Imagino que deve estar um sol gostoso aí no Brasil. Eu sou Juliana Grazini, presidente da Fundação Vera Kies. A Fundação Vera Kies é uma fundação francesa que tem como objetivo melhorar a qualidade e o fluxo das informações sobre alimentos e alimentação do campo à mesa, da mesa ao campo, nos mais diversos meios, entre os profissionais, para o público leigo e para o setor privado. E o Papo à Mesa, a gente começou agora em março com o confinamento, era um projeto que a gente já estava com ele na gaveta, mas né, a pandemia obrigou a gente a tirar, ainda bem que a gente tirou isso da gaveta, e a ideia é mostrar a diversidade de assuntos que a Vera Kies trata, né, e com mais por todas as vertentes, os alimentos e as alimentações. A Vera Kies não, né? Os colaboradores dela. Então, a ideia é mostrar essa visão multifocal, né, da alimentação, dos alimentos, e criando uma biblioteca. A gente tem criado essa biblioteca no nosso canal YouTube. E também é uma maneira da gente valorizar e divulgar os trabalhos dos nossos colaboradores e embaixadores. Hoje, eu tenho o prazer de receber duas pessoas aqui, né? A nossa convidada especial é a Rose Marie Gerber, que é uma antropóloga e que vai apresentar o livro dela. Mas tem uma outra convidada aqui, que é a Sara Oliveira, que é médica veterinária e que a gente se conheceu por um projeto que só vai dar certo ano que vem por causa da pandemia, mas que disso nasceram outros projetos, inclusive com o André que está aqui. Foi a Sara que propôs esse convite e eu queria agradecer a Sara também por estar aqui, a Rose está por aqui também, e a deixar com o Tessa. Olá, bom dia a todos, boa tarde aí para quem está do outro lado. Estou muito feliz de estar aqui com a Vera Kies, com a Juliana, né, o Adriano, o André, que já é nosso parceiro, e muito feliz pelo aceite da Rose em fazer parte dessa manhã aqui com a gente, manhã aqui no Brasil, né? Eu sou médica veterinária, como a Ju falou, e trabalho com a área de inspeção de pescado, inspeção e tecnologia de pescado. E aí, nesse caminho, eu cheguei na pesca artesanal e encontrei a Rose, né? A Rose faz parte da pesca artesanal de Santa Catarina. Ela é uma figura muito marcante aqui. E participei de alguns eventos na EPAGRE, né? Onde a Rose trabalha hoje. Vou falar um pouquinho quem é a Rose e depois explicar como que por que eu achei que a Rose era especial para estar nessa conversa. A Rose é antropóloga, né, doutora em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, funcionária na EPAGRE e autora do livro Mulheres e o Mar. E a Rose traz nesse livro um além da técnica, né, assim, para mim, que sou extremamente técnica, né? Médica veterinária, trabalho com a questão de especimento, e aí a gente esquece e se perde na nossa formação a parte humana, né? E a Rose, ela traz... Desculpa, Rose, eu vou usar termos que não cabem na área da antropologia, mas não é minha área. Então, assim, a Rose traz a humanidade para a gente, né? E como pessoa, é isso que eu busco trazer na minha atuação profissional, assim. E quando a gente entra nesse livro da Rose, a gente se emociona e entende que se a gente não olhar e não ampliar, a gente peca demais no caminho, né? A gente esquece das humanidades das pessoas. E a Rose me emociona muito, assim, toda vez que eu revisito o livro da Rose ou que eu escuto a Rose, eu tive a oportunidade há pouco tempo de a Rose convidar para ser ouvinte no evento da EPAG, e eu passei o evento inteiro chorando, emocionada, porque a Rose traz que a gente não vê a conexão das coisas muitas vezes, né? Então, não vou falar mais porque o dia não é meu, o dia da Rose, né? Mas agradeço muitíssimo a Vera Kies pela oportunidade, muitíssimo a Rose por estar aqui com a gente e a parceria que a Juliana está abrindo com a gente, o André Medeiros, né? E Adriano, prazer também conhecer hoje. Obrigada, Rose, agora é todo teu espaço.
Bom dia aos convidados, amigos e colegas que estão nos assistindo no Brasil. Boa tarde para quem está lá do outro lado, igualmente maravilhoso. O Adriano no Porto, lindo Porto. A Juliana na França. Então, uma oportunidade maravilhosa para mim. Agradeço muito, inicialmente, pela oportunidade de poder compartilhar o meu trabalho com mulheres pescadoras. Então, é o primeiro agradecer a Sara, que fez esse convite maravilhoso, e espero atender as expectativas de vocês. Então, eu vou fazer uma narrativa agora, e depois, se eu esquecer alguma coisa que a Sara considere interessante eu abordar, Sara, eu peço que tu me lembre, tá? Então, foi me pedido para eu narrar como que eu cheguei às mulheres pescadoras. E, nesse caminho, tem pescadoras que eu convidei, espero que elas estejam conseguindo participar, que às vezes a conexão é difícil. E se vocês estiverem conosco, que maravilha, né? Então, e como então que eu me apaixonei pelas pescadoras? Então, o início desse meu trabalho no doutoramento em antropologia surgiu de uma ida na Federação de Pescadores aqui em Florianópolis, onde eu questionei como e com que eu poderia contribuir com o mundo da pesca. Haja vista que a minha trajetória pessoal começou há 30 anos atrás na área da pesca. E quando eu fui conversar com o presidente da federação, eu vi na mesa um recorte de jornal que falava de uma pescadora em Itapuá, a dona Eliette. E eu questionei o que significava aquilo. Ele me disse, é uma pescadora embarcada, e é muito difícil, Rose, a gente que trabalha na pesca, porque os próprios órgãos da pesca duvidam que existam mulheres embarcadas. Então, a partir disso, dessa afirmação, eu mudei toda a minha proposta de doutorado e fui atrás das pescadoras no litoral de Santa Catarina. E acabei a pesquisa com 22 pescadoras. No litoral de Santa Catarina, eu fui do sul ao norte, de Laguna a Barra do Sul, São Francisco do Sul. Sendo que em Barra do Sul foi o lugar que eu mais fiquei, mais convivi, e fiz 11 meses de trabalho de campo, divididos em 2010, 2011 e a pesca da tainha em 2012. E quando eu fui conversar com essas mulheres, elas me perguntaram, mas o que tu queres aqui com a gente, se ninguém vem falar com a gente? E para conseguir explicar o que eu queria, para elas entenderem que não era só fazer uma pergunta ou duas, eu usei o termo que se transformou a metodologia da minha pesquisa, que é, ou seja, onde a pescadora fosse ou fizesse, eu estaria junto. E elas levaram muito a sério isso. Elas disseram, é para ser sombra? Então vai lá, puxa a embarcação. Vai lá, coloca para minha tábua. Vai lá, descasca o camarão. E vai lá e faz isso e aquilo. E nesse ir e vir com elas, eu me deparei com um cotidiano extremamente exaustivo, onde, além de ir para o mar chegar, ela vai fazer todo o preparo e a transformação do alimento, que eu vou deixar para falar no final da minha narrativa aqui. E quando eu comecei esse campo, que é mar, e eu falava para as colegas na academia, então eu me deparei com duas formas de invisibilidade dessas mulheres. E quando eu falo em invisibilidade, é política e social. Primeiro, na academia e nos órgãos públicos, o questionamento. Mas existe isso? E a minha resposta inicial, tanto aqui quanto em Portugal, onde eu fui fazer o meu sanduíche, Portugal continental e Açores, não é isso. São essas, porque são mulheres pescadoras, e existe sim. E o segundo, na sociedade de forma geral, e principalmente nos órgãos onde elas vão buscar aposentadoria, e é colocado essa mulher como se ela fosse uma peça fora do lugar, porque o mar é entendido exclusivamente de homens. E até então, poucas mulheres adentraram esse cotidiano da forma como eu adentrei. Então, também tem a ver com um pesquisador homem que vai pesquisar o mar, o acesso dele é aos homens pescadores.
E o meu acesso foi às mulheres pescadoras. E daí a gente entra no cotidiano do mar, e quando a gente vai para o mar, literalmente, a gente vira um corpo, porque a gente veste um macacão que ele não tem um gênero. É um macacão, e no mar todas as mulheres devem ir de cabelo preso, para não correr o risco do cabelo, quando não tem o eixo da embarcação protegido, enrolar ali e ela virar uma escalpelada. Santa Catarina é o segundo estado do Brasil em escalpelamento de mulheres nas embarcações. Depois vem o norte do Brasil, Amazonas. Preso, vai com macacão, vai de bota, e quem olha de longe, não existem mulheres embarcadas, porque existem corpos embarcados, né? E quando uma das pescadoras, a Tina, se estiver participando de Araquari, quando a Tina pega um macacão que é para homem e ela faz uma abertura, onde é o órgão genital, e coloca um zíper para a mulher poder abrir o zíper e urinar no mar, porque no mar é xixi. Não, é a embarcação andando e tu faz a tua necessidade e continua. Então, para o homem é muito mais tranquilo usar o macacão. Então, a gente tem uma corporalidade na pesca onde essas mulheres não aparecem. Esse corpo da mulher pescadora, quando se coloca em dúvida que ela possa ser pescadora, porque é um ambiente masculino, ela tem sim uma corporalidade construída na pesca. E como? 9, 10 anos de idade, foram chamadas para os pais para serem pescadoras. Ou porque era uma família só de filhas, ou porque o irmão mais velho não tinha essa vocação para a pesca, ou não tinha um corpo para a pesca. O que é ter um corpo para a pesca? Que eu fui colocada à prova. Não enjoar no mar. Se tu enjoar no mar, tu vai ficar vomitando ali e não, ninguém vai parar de pescar. É sentir vontade de, a necessidade fisiológica, tu te vira ali. É ir e voltar no frio, no sol, no calor extremo. Então, essa corporalidade, às vezes, quem tinha na família era aquela menina. E ela não foi perguntada, na maioria das vezes, se queria. Ela foi acionada porque a família precisava dessa mulher na pesca. Então, são meninas que entraram muito cedo na pesca, ou porque eram de família de pescadores e também visitavam a área da pesca e se apaixonaram por pescadores. É muito raro mulheres que não nasceram na pesca ou não se casaram, que tiveram alguém que ensinou porque se apaixonou pela pesca. Então, elas, tanto quanto os pescadores, usam o termo paixão, amor, vício. Mesmo que não dê peixe, mesmo que não tenha pescado, a gente tem que ir para o mar todo dia. E no segundo dia de campo, eu já vivi isso. Aquela excitação à noite e amanhã a gente vai sair às 5. Então, em um campo, imaginem em uma vida. Então, isso gera nessas mulheres, gerou um apaixonamento pelo mundo da pesca. E são mulheres, para eu falar da corporalidade na pesca, que muito cedo o corpo está destruído. Então, aos 30 e poucos anos, homens e mulheres na pesca, mas eu estou abordando as mulheres, não tem mais um corpo que aguente continuar. Então, as pescadoras com as quais eu convivi durante a minha pesquisa, a grande maioria já está fora da pesca ou passou para um outro tipo de pescaria, porque esse corpo se deteriora muito rápido pela penosidade que é a pesca. Então, isso falando da corporalidade. Em termos de aprendizado na pesca, elas aprendem ou com o pai, algumas com a mãe pescadora, ou com seus maridos. Então, esse aprendizado se dá na família ou no grupo muito perto em que ela convive. Passando para a questão da sociabilidade na pesca. Então, eu cito ali no meu trabalho, e a Sara pediu para eu falar um pouco, sobre a questão da sociabilidade em relação à pesca, se dá
na areia, onde se situa o rancho de pesca. E o rancho de pesca não é só um abrigo para embarcação. Ele é também um espaço de sociabilidade, onde as pessoas se reúnem, onde a embarcação é pintada, é melhorada para a próxima temporada, onde as pessoas fazem sim algum tipo de alimentação e onde inclusive algumas mulheres que são referência na comunidade são as anfitriãs desses espaços de sociabilidade. Então ali na praia há esse espaço que é de convívio de pescadores e pescadoras. Uma outra questão que existe no mundo da pesca é a agência dos elementos, que a gente que vive no meio urbano chama de natureza, de elemento. Agência que faz com que a gente tome muitos cuidados em relação ao mar, observação em relação à lua, se é lua cheia, lua crescente, lua minguante, aos ventos. Não existe só vento sul, vento norte, vento nordeste. Existe uma classificação de ventos que só a gente convivendo no dia a dia para ir vendo que é tudo muito mais complexo do que... E tem também um respeito muito grande, no sentido de que, se o mar está dizendo que não tem condições de sair, a gente não vai sair para o mar. Então, a gente vive nessa relação com a pesca como profissão, mas também nessa relação do mar como um agente muito poderoso, que tem o poder de mandar e de desmandar. Como que eu aprendi isso no campo da pesca? No início, quando eu falava que estava fazendo uma pesquisa com mulheres pescadoras e ouvia dos colegas antropólogos, nossa, que maravilha, nossa, tu estás indo para o mar. E a vaidade foi me fazendo assim ficar muito poderosa, eu já achava que eu já era uma pescadora, assim, eu já sabia tudo. Porque até então eu não tinha vivido a experiência de entender como que o mar manda e desmanda. E nesse dia que nós saímos para o mar, eu, uma pescadora e o seu esposo em Barra do Sul, quando a gente saiu na barra, tudo estava muito tranquilo, que é a saída das embarcações. Porém, ao sair para o mar, muito rápido tudo muda. Então, assim, o mar não diz assim, olha, tomem cuidado que daqui a 15 minutos o negócio não vai ser como está agora. E muito ligeiro tudo mudou e muito rapidamente o meu corpo foi jogado de baixo para cima. Eu literalmente voei na embarcação e quando eu olhei de cima para baixo, eu vi uma boca de água que vinha de 4 lados e eu pensei, não dá tempo para nada. Então eu projetei o meu corpo para cair dentro da embarcação. E daí eu entendi uma regra da pesca que muitos técnicos não entendem. Os pescadores mais velhos, a grande maioria não sabe nadar. E daí eu entendi. E quando eu olhei aquele mar, porque eu pensei, não adianta saber nadar. Então, qual é uma regra que os pescadores têm? A gente sai para o mar, essa é uma certeza. Se volta, a gente não sabe. E daí, quem olha de fora, acha os pescadores e pescadoras jocosos, eles são muito bem-humorados, aquilo que a gente acha sério, eles acham graça. Por quê? Eles têm essa clareza da exiguidade da vida. Eles têm essa clareza que em um segundo tudo acabou. E daí, naquele dia, quando eu olhei da embarcação para a onda, para mim, aquilo se transformou numa grande catedral. Porque eu fiquei muito pequenininha lá embaixo, olhando aquela onda lá em cima. E quando eu fui jogada dela para a embarcação, eu aprendi naquele dia que o mar respeita. E daí vem essa regra que eu me refiro, que é assim, fui perguntar para eles, por que vocês não sabem nadar? Eles assim, Rose, aprendem uma lição com a gente. Primeiro, quem se salva no mar não é quem sabe nadar.
se não nadador profissional que se salva na piscina, não morreria afogado. Então, não adianta saber nadar. Segunda regra da pesca, Rose. Se tiver muito feio como hoje, é melhor não saber nadar e morrer bem rápido para não sofrer. Então, o que os técnicos olham de fora, eles não sabem o perigo, eles sabem tão bem o perigo que eles têm essa lógica. É melhor tudo acabar rápido. E eles têm essa clareza desse passar ligeiro. Então, no mundo da pesca, a gente tem esse aprendizado. Da questão das agências, eu passo para a complexidade a pesca de Santa Catarina, a pesca de Portugal. Qual? Qual que tu estás falando? Rede de cerco? É rede de espera? É camarão? Ah, é camarão? É sete barbas? É branco? É rosado? É peixe? Qual peixe que é? Porque cada um desse tipo de pesca implica em equipamentos totalmente diferenciados. Uma rede de espera é diferente de uma rede de colocada de outra forma. Então, tem essa complexidade de equipamentos e aparelhos utilizados. Passando para a questão das mulheres como pescadoras e como esposas de pescadores. A questão do não reconhecimento quando há uma perda. Então, por exemplo, essa mulher é casada com um pescador e naquele dia ela não foi para o mar. Ele foi, ocorreu aquele episódio que eu relatei, de repente o tempo mudou e esse homem veio a sofrer um naufrágio, desapareceu no mar. No Brasil, estou falando agora da lei do Brasil de desaparecidos, todos nós somos incluídos na mesma lei. Então, desapareceu alguém. Supõe-se que tem que esperar uns 5 anos para ser decretado como efetivamente uma pessoa que não vai voltar. Porque pode ter uma fortuna, então desapareceu porque não quer dividir a fortuna, pode não ter efetivamente falecido, perdeu a memória, enfim. Pescadores estão nessa lei e quando ele desaparece no mar, essa esposa de pescador, que é uma viúva, ela não é uma viúva, ela é um devir viúva. Porque se não há corpo, não há comprovação da morte. Se não há comprovação da morte, não há viúva. Então, ela fica desassistida de 3 a 5 anos até que se reconheça o efetivo desaparecimento e ela sim possa ter uma assistência do Estado. Voltando então às mulheres pescadoras com as quais eu trabalhei. Acompanhei muito de perto as embarcadas. Quando eu falo em pescadoras embarcadas, elas têm as menores embarcações, né? Que um homem acessar em termos de documento, em termos de dinheiro, em termos de estrutura, e por isso mesmo elas são as mais invisíveis, e quando eu falo invisíveis, lembro, estou usando a categoria sociopolítica. Então, essas mulheres que eu acompanhei trabalham em peixes diversos, na pesca do camarão, na pesca do berbigão e de siri, as embarcadas, as que saem. Entretanto, tem aquelas que eu defendo que são pescadoras que trabalham em terra, que são aquelas que mesmo não saindo para o mar, e nós temos sim no Brasil contextos em que as mulheres no máximo que vão é ao rancho da pesca, outros contextos nem ao rancho elas chegam, mas quando o marido chega do mar com a pescaria, ele larga ali e dali para frente é tudo com essa mulher. E se a pesca é uma cadeia produtiva, ela não pode ser considerada que é só do profissional que vai para o mar. Então, o que eu defendo no meu trabalho? Que essas mulheres são, sim, pescadoras. E tive a oportunidade de acompanhar mulheres em órgãos que concedem aposentadoria, e eu fui com pescadoras, e eu digo no meu trabalho que elas são invisíveis. E no campo eu pude constatar que elas não são só invisíveis, elas são
inaudíveis. Não se vê e não se escuta. Então, eu fui, por exemplo, com uma pescadora, ver, ela ficou interessada a partir do meu trabalho. Quanto tempo eu tenho que trabalhar ainda para me aposentar? Vamos lá, então, ver. E fui com ela. Chegando lá, o técnico nos chamou e pediu para ela: o que a senhora deseja? Eu quero ver o meu tempo de aposentadoria porque eu sou pescadora. A senhora trouxe o documento do seu marido? Daí eu assim, ela é pescadora. E daí eu passei a ser invisível e inaudível. Ele não me olhou mais e só se dirigiu a ela. A senhora trouxe a carteira de pesca do seu marido? Sim, sim. Olhou, a senhora vai ter direito sim a se aposentar, porque a senhora é mulher de pescador. E daí nós entramos em um território muito delicado, porque temos mulheres de pescadoras, e daí eu digo, são o quê? É um apêndice do pescador, elas são mulheres de pescadora, mas são professoras, são atendentes comunitárias, são pessoas que realmente ficam em casa, trabalham em casa, mas não fazem qualquer atividade ligada à pesca. Como que essa mulher tem o direito a se aposentar porque é mulher de pescador e uma pescadora que não é casada, que vive com a sua companheira, que tem uma outra opção, por que essa mulher não tem imediatamente esse direito reconhecido? Então, nós temos sim uma trajetória muito longa ainda de se reconhecer que é sim um espaço eminentemente masculino a pesca, eminentemente, mas não exclusivamente masculino. Segundo, nós temos mulheres e temos no litoral de Santa Catarina, inclusive na região que a Sara vive, pescadoras jovens de 20 e poucos anos, que a opção é ser pescadora, ela trabalha com o pai, ela vai para o mar e ela escuta das pessoas: como que tu queres ser pescadora? Tão novinha, tão bonitinha, tão frágil. E é um constante defender: eu sou nova, eu sou bonita, mas eu sou pescadora e eu tenho, sim, habilidade para a pesca. Porque, assim, tem que ter um corpo para a pesca. E o corpo para a pesca não é o mais musculoso, não é o mais poderoso. É um corpo que consegue conviver com o mundo da pesca, sem vomitar, sem passar mal. Puxar, quando vai puxar uma rede, que puxa o pescador e a pescadora, um puxa a cortiça, outro puxa o chumbo. Mas se um não puxar um lado, a rede não vai vir. Então, é o esforço em conjunto. Assim como temos pescadores e pescadoras casais que fazem tudo junto na embarcação, chega na praia, faz tudo junto, limpa tudo, e por que que ele vai ter esse reconhecimento e ela não vai ter esse reconhecimento? Então, foi nesse campo de trabalho que eu circulei. Em relação, então, ao tema, né, voltado aqui à Fundação Verax e ao que a Sara me pediu para falar um pouco da cozinha e dos aprendizados. Então, assim, trazendo o que é o mar para essas mulheres pescadoras. O mar, ele é um campo de refúgio e de resistência, né? A Maria Inês Amorim é uma pesquisadora de Portugal, ela usa o termo é uma resistência in extremis. Então, é no limite do ser humano que essas pescadoras se assujeitam no dia a dia, e é no se assujeitar no dia a dia que elas se constituem sujeitos, pescadoras que são, nesse mundo da pesca. E esses aprendizados, então, onde o mar, eu sempre digo, o mar é o exemplo mais vigoroso que eu encontro de equidade de gênero. Por quê? Perguntaram para mim em uma apresentação, Rose, coisas de pesquisadores, né, de antropólogos, o mar é masculino ou é feminino? Sim, ele tem que ser uma coisa ou outra. Então, o que o mar nos ensina sobre equidade de gênero? Ele é masculino. Ele mostra força, ele mostra o seu vigor, ele mostra a sua dureza. Mas, nessa relação de gênero, o mar é feminino, porque ele fornece alimento, ele nutre,
ele mata a fome, falando da intenção da instituição que nós estamos agora, botar na mesa, e como chega e como sai. Para essas mulheres, aquelas pescadoras que vivem em situação de miséria que eu conheci, o mar é o primeiro fornecedor, a primeira grande mãe que dá a elas o alimento para os filhos. E daí a Sara diz que se emociona, porque o mar é masculino e é feminino. Ele é pai e ele é mãe. E quem nunca saiu de madrugada, sai um dia de madrugada. As pescadoras me ensinaram, Rose, todos acham que o mar é azul, mas nós vamos sair, tu vai ver hoje que o mar é rosa. Então, o mar é a maior lição de gênero que a gente tem. E é na cabeça patriarcal da nossa sociedade que se nega que mulheres podem ser pescadoras. E daí, ao acessar esse mar, esse generoso fornecedor, essa generosa fornecedora de alimento, ela traz para sua família e também vende. É renda e é alimento. E na transformação alimentar, então, nós entramos nas cozinhas das casas das pescadoras. E é nas cozinhas que elas preparam de madrugada, é a mulher que prepara o café e o almoço que vai para a embarcação. Então, ela prepara o café da manhã para tomar em casa, o café da manhã que vai para a embarcação, o almoço que vai, e daí ela vai lá, Pedro, está na hora de acordar, vamos para a pesca? O Pedro levanta, toma o café e vai. Então, essa jornada começa de madrugada. Ao chegar nessa cozinha, é ali que dá o que Lévi-Strauss trabalhou em mitológicas. Toda essa questão do cru e do cozido, da transformação da natureza em cultura. E é ali, na relação intergerações, que a avó ensinou para a filha, que ensinou para a neta, o saber fazer ligado à pesca. E daí, dentro dessa cozinha da pesca, eu destaco 2 elementos principais, principalmente no nosso contexto catarinense aqui. O peixe, porque gosta frito, nada de cogumelo, nada de molho, não, é o peixinho fritinho na farinha de mandioca e o pirão d'água, escaldadinho e feito na hora. Então, nesse nosso contexto, o peixe é sim um alimento muito usual, porque ele é mais barato e daí resguarda o camarão para entrar uma renda maior para a família, e esse camarão fica para refeições esporádicas, festivas, porque ele se torna algo que dá mais ingresso para a família. Então, esse espaço de cozinha não é só o espaço de chegar, comer e sair correndo. É o espaço onde a transformação alimentar acontece e onde a pesca se reproduz. Porque é ali que a mãe ensina para a filha todos os segredos que fazem parte dessa cozinha, dessa culinária pesqueira. Porque olhando de fora, mas fazer um peixinho frito é muito fácil. Daí a pessoa urbana bota pimenta, bota não sei o que, tudo quanto é tempero. Não. O segredo, qual é o segredo? Só um salzinho. O segredo dessa pesca que a gente vai se maravilha, tradicional, é simplesmente um salzinho, passou na farinha de mandioca, daí a gente alia o pescador com a nossa tradição indígena que foi deixada, que é a domesticação da farinha da mandioca, onde a farinha da mandioca entra no nosso cotidiano e faz parte de todos os territórios de Santa Catarina. Mas no litoral catarinense, ele é o par perfeito com o peixe frito. Então, é ali que há toda essa reprodução do saber fazer passado de geração em geração e de mãe para a filha. Em relação a esse mundo da pesca, nas narrativas das mulheres que eu tive oportunidade, o que elas me falavam sobre os de fora, né? Que os de fora olham, para eu ir fechando aqui a minha fala e daí a gente abrir,
Os de fora olham e digo de forma muito romântica: nossa, como eles gostam de pescar, nossa, que vida maravilhosa. Mas só que naquele dia, não. É porque ontem eu botei a rede e se eu não for tirar a rede hoje, eu vou perder o peixe e corro o risco de perder a rede, porque o tempo pode mudar muito rápido, como eu já falei. Então, esse olhar romântico de fora é de quem vai a passeio, essa coisa idílica. O dia a dia começa geralmente, depende da pesca. Tem pescadoras que saem meia-noite, se trabalham no camarão, porque vai fazer 2 arrastos e é de madrugada. Tem pescadoras que saem 2 da madrugada, ou 4 ou 5. Então, depende muito do tipo de pescaria que essa mulher está trabalhando, né? O que eu volto a dizer? Existem, sim, mulheres no espaço da pesca e sem essas mulheres, a pesca não se reproduz e não tem continuidade. Então, quando técnicos, né, a área da Sara, apenas cobram a questão pela informalidade de alguns espaços, nós não podemos criminalizar a informalidade. Então, algo que está na informalidade não é algo do criminoso. E muitas dessas pessoas são tratadas como criminosos. E não é feito um trabalho de orientação e de cuidado e de acesso a políticas públicas que facilitem, sim, essas pessoas melhorarem os seus espaços. Então, tem que ter um trabalho multidisciplinar, interinstitucional, que consiga trabalhar essas pessoas para que elas sejam vistas de outra forma. Assim como quem olha um pescador que ao meio-dia está lá no barzinho dele tomando a cachaçinha dele. Ah, mas é um sem vergonha mesmo, um vagabundo. Aquele pesquisador começou o trabalho dele meia-noite, 2 horas. Quando nós, cidadinos, estamos indo trabalhar, eles já foram, já voltaram, já limparam tudo e o peixinho já está lá na peixaria para a gente comprar. Então, é outro cotidiano, é outra questão. E daí, para finalizar essa exposição inicial minha, qual a grande lição que eu aprendi com essas mulheres? Elas não deixam tempo para choradeira. O marido desapareceu no mar, ela sofre, ela chora alguns dias. Depois ela ergue a cabeça e ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que continuar fazendo o trabalho. Então, assim, o que eu encontrei é elas se autodefinem, uma delas diz assim, eu disse, quem são vocês? Como é que tu te autodefine? Nós somos mulheres de valentia. Essa é uma boa definição, porque são. São mulheres que desde muito cedo precisaram adestrar os seus corpos. Não tinha essa, estou com cólica, eu tenho que ficar deitadinha no quentinho, não. A pesca está esperando, vai com cólica, vai com barriga inchada. Mas ela, por que ela não fica em casa então? Ela tem a paixão e o vício pelo mar. Essa mulher, como a gente captura peixe, a gente é capturado pelo mar. Tanto as pescadoras e pescadores, como quem vai pesquisar esse mundo. E eu fui capturada. Acho que foi uma rede feiticeira. A rede feiticeira é assim, ó, tudo que entra não sai mais. Então, eu entrei na pesca e ela está comigo, né? E eu separei, para encerrar a minha fala aqui, e vou pedir licença para ler, uma grande filósofa que eu conheci. Ela é disfarçada de pescadora, mas ela é uma filósofa. Ela tem 30 e poucos anos, mas ela é uma alma muito velha, que é a Safira, de Barra do Sul. E eu vou ler para vocês, assim, no final eu disse, Safira, como que tu pode me dizer tudo isso que eu estou vendo com vocês? E daí eu vou ler, vou citar a Safira. Quando as pessoas perguntam para a gente, como vocês têm coragem de pescar? Elas não percebem que a coragem maior é com a vida. Agora é o seguinte, a pesca e o mar nos ensinam a vida. Para pescar e para viver é preciso concentração. Eu aprendi lá naquele dia, bem bobinha, sou pescadora já, vai lá para cima.
Para pescar e para viver é preciso concentração, atenção naquilo que se está fazendo, naquele momento, na vida e no mar. Na pesca é colocar em risco a perda da vida. Se distrair na vida é deixar de viver o momento. Olha para nós que vivemos no meio citadino. E é só isso que todos temos, um momento. Isso a pesca nos ensina. Daí eu achei nessa hora assim, entendi tudo. Daí a Safira concluiu. Mas o grande desafio não é a pesca. Eu tenho que concordar, né? Que quando eu comecei essa pesquisa, como uma rede, eu puxei o primeiro nó, porque toda rede começa com um nó. Toda rede independente, eu puxei o primeiro nó. Daí veio outro, e mais outro, e mais um. E tudo começa com um nó. E com esse trabalho, eu esperei ter tecido bem os fios. E daí essa pescadora, ela conseguiu, com o meu trabalho, que é o nosso trabalho daí de pesquisadores, de estudiosos, que temos acesso à academia ou às instituições, ela foi com o trabalho embaixo do braço e mostrou para o juiz. O juiz disse, não, eu acredito na senhora. E daí eu dei um livro para ela levar também para o juiz, porque nós precisamos ampliar no meio acadêmico, no meio de quem trabalha com a legalização de empreendimentos, como a Sara, de orientar essas pessoas, no meio jurídico, quanto mais pessoas conhecerem que existem sim mulheres na pesca, seja aqui, seja na Ilha da Graciosa, que eu tive a oportunidade de ir, ou na Ilha de São Miguel, ou em Póvoa de Varzim, no Porto, onde tem as peixeiras, que não vão para o mar, mas que fazem tudo em terra, ou as pescadoras do Tejo, que saem com seu marido, existem sim. Eu posso afirmar mulheres pescadoras embarcadas ou que trabalham em terra, mas elas são sim pescadoras. Então, essa é a minha fala inicial, que eu coloco, devolvo para a Sara, para ver se tem algum comentário, alguma dúvida, ou algo que eu esqueci, Sara, que tu queres que eu aborde, né? Para ficar dentro do tempo que a gente tinha previsto. Ju, tu quer fazer algum comentário? E depois eu... Primeiro, obrigada, Rose, assim, muita emoção. Eu acho que isso tudo, não sei, para mim foi um balde de humildade e de emoção. Eu acho que, como técnico, a gente esquece muito isso, sobe muito na nossa cabeça, e é muito interessante voltar para o chão e levar esse banho. Fiquei aqui, estou até agora com lágrimas, choro, não choro, porque foi realmente muito bonito. Eu queria... entendi muito e gostei, assim, porque como citadina, longe de mar e longe dessa realidade, às vezes a gente lê poesia e não entende. Entendi muita coisa de Camões agora, entendi muito de escritores portugueses e poetas portugueses, entendi muito esse vamos para o mar, mas não sabemos se voltamos. E essa coisa da espera da mulher e do papel da mulher, entendi muita coisa, foi muito interessante. A coisa, vou fugir um pouco da pesca, mas eu queria também que nós, técnicos, pensássemos nisso, e consumidores também, porque você falando desse corpo que se destrói tão rápido e tão cedo, eu tive a oportunidade de ler há alguns anos, e agora mais recentemente, 2 livros falando de homens em usinas, né? Assim, fábricas e produzindo alimentos, principalmente ligados à produção animal, que é uma produção muito dura, muito sofrida. E o quanto a gente esquece, né? Que a gente está cheio de espécie que está trabalhando para a gente manter a espécie, ou seja, para a gente comer. E o quanto é maluco isso, porque não podemos mais produzir animais porque estamos poluindo o ambiente. Mas a gente nunca pensa, vamos melhorar a vida dessas pessoas que estão trabalhando para a gente comer? E agora é disso que você falou da pesca, né? Vamos pensar nessas pessoas que estão trabalhando para a gente comer. Então, assim, isso me veio, foi muito interessante. Outra coisa, quando a
que eu também às vezes vejo às 5 da manhã as pessoas tomando cerveja e eu, meu Deus, é difícil a gente se colocar nessa posição, falar, meu Deus, eu acordei às 3 da manhã para chegar aqui, são 5, eles já estão tomando cerveja. Não, eles estão trabalhando desde as 11, eles estão almoçando às 5 horas da manhã, se a gente pensar nisso, né? Muito interessante. E outra coisa que me veio, e olha como é a falta de ligar esse inconsciente com o consciente, né? Ontem falei para você, nossa, eu também não vi essa mulher na pesca. E lembrando agora as nossas visitas na Doca Pesca lá em Portugal, que você deve ter conhecido, eles comentam muito que quem lidera todo o leilão e que faz uma parte brutal desse trabalho, depois que o homem chega do mar, ou se ela não foi, são as mulheres. Então, como é muito interessante a gente ouvir alguém verbalizar, o verbalizar faz com que a gente tenha consciência. Então, eram esses comentários que eu queria fazer. E, Sara, se você me permitir, Rose também, se tiver uma pescadora aqui, que você disse que você convidou algumas, se elas se sentirem à vontade, tiverem vontade, para a gente seria um prazer se vocês puderem, quiserem. Eu sei que é chato falar virtual com gente que a gente não conhece, mas se vocês quiserem, não sei se tem alguém aqui. Alguma pescadora? Bom, se tiver, acho que ela também não está com, né, à vontade, é normal, a gente entende. Sara, não se queria passar para você, mas assim, Rose, muito obrigada, que maravilha. Sara, você agora, se você quiser comentar e perguntar. Rose, coisa mais linda, difícil não se emocionar, eu acho que é impossível não se emocionar. E é tão importante, né, ouvir outra visão, assim. E o que me deixa, isso que tu falou, né, vamos levar para a academia, vamos levar para as instituições, porque a gente enche o acadêmico, o grande empresário, o grande representante de alguma coisa que tem um grande nome. E esses trabalhos que a gente busca fazer, a gente tem que levar mesmo para todo mundo, tem que botar o livro da Rose em todos os lugares aí para acesso, né? E claro que eu trago sempre puxo a sardinha para o meu lado, né? Para a questão do meu trabalho. E isso que a Rose falou é o que a gente tem muito como objetivo aqui. Mostrar que não basta a gente querer, e o que a Ju falou também, né, conectando assim, querer colocar as normas e as regras embaixo do braço e sair por aí querendo fazer acontecer. Existem pessoas, existem vidas, e quando a Rose fala assim do respeito pelo mar, né, e no livro da Rose traz muita questão do orgulho, né, Rose? O orgulho que elas têm por serem pescadoras, a ancestralidade, assim, o respeito pela ancestralidade, pela mãe. É muito emocionante de ver as narrativas, assim, das mulheres falando que minha mãe me ensinou, eu ia para o barco com meu pai, e isso é muito, muito marcante para mim como profissional da área de alimentos, assim. A gente precisa enxergar isso, a gente precisa ver isso, a gente precisa se sensibilizar por isso e comprar essa briga. Não existe a pesca, vamos falar do Brasil, né? Então são muitas realidades, são muitas pessoas, são muitas vivências, são muitas histórias. É um grande desafio, como que a gente conecta tudo isso, né? As diferentes disciplinas, as diferentes instituições, os diferentes viveres, saberes, fazeres, mas a gente está aí, né? Essa abertura aqui da Vera Kiss, da Juliana, é muito, muito interessante, essa comunicação ampliar. Tem outra pesquisadora aqui, a Luciene também, que é dessa área, já troquei uma ideia com ela, então muito legal. Gosto muito, Rose, se tu pudesse falar um pouquinho da parte do teu livro, onde elas falam que o teu trabalho permitiu a elas, não sei se é essa palavra, mas o auto-reconhecimento, né? Se reconhecerem, se escutarem, falando para ti, elas se... Isso é muito especial no teu livro. Eu acho que é o segundo, o capítulo 2 do livro, Mulheres Pescadoras, Narrativas Autobiográficas, né? Então,
essa questão, quando eu falei para elas que ia ser a sombra, e elas rapidinho me usaram de mão de obra, né? Imagina, tem alguém que quer ser a sombra, vão aproveitar, né? E não tinham pena. Olha, eu tinha que correr para dar conta. E daí eu abri mão, como escutar e depois devolver a narrativa, eu também escutava durante o dia, na convivência com aquela mulher, como é que começou e tal. E à noite eu anotava tudo no meu diário de campo. E depois eu retornava com a pescadora e eu lia, eu assim, agora tu só vai escutar. E eu vou ler o que é que tu me contasse, que é a tua narrativa que vai para o livro. E daí, ao ler a narrativa, que era a história dela, todas, sem exceção, se emocionaram. Todas. E daí, o escutar a narrativa que era a dela e que eu contava naquele momento, elas passaram no decorrer do campo, que foram 11 meses, mas muito rápido elas se deram em conta. Eu agora te ouvindo falar, Rose, eu estou vendo o que é a minha vida. E tu viesse fazer, que nós somos pescadora, nós já sabia, mas tu viesse fazer nós pensar que nós somos pescadora, que nós somos profissionais. Então, ao ouvir essa narrativa e ao ter uma mulher nesse cotidiano que estava junto durante o dia, durante a noite, essa relação de confiança que se estabeleceu, elas escutaram e daí nem tudo, eu digo, a minha autoridade de pesquisadora, nem tudo que me foi dito para ser contado. Porque tem situações de violência, tem situações extremas, e ela disse, não, isso aí eu estou contando para ti, como Rose, e isso vai ficar entre nós duas. E o que eu publiquei é aquilo que maravilhou ela, quando ela escuta a própria narrativa e ela se dá em conta, sim, eu sou pescadora. Uma outra questão que para mim foi um pouco constrangedora até, foi assim, quantos anos tu tem, Rose? Ah, eu tenho tanto. Meu Deus, Rose, como eu sou velha, como eu sou acabada. Tu és mais velha do que eu, olha a minha unha, olha a minha pele, olha o meu rosto. E daí, assim, algumas, né? Tipo, levei, estava começando câncer de pele, levei protetor, outra começou a usar chapéu. E uma delas, dali a alguns meses que eu voltei para a segunda etapa, ela, assim, não notasse nada. Eu, assim, não. Ó, eu agora também faço a unha. E também estou me depilando. E sabe quem que fez isso, Rose? Tu fizesse eu olhar para ti e ver que eu sou uma mulher. Que eu, não é porque eu sou pescadora que eu preciso ser um homem para mostrar que eu tenho capacidade. Eu sou mulher e eu sou pescadora. E precisou tu vir aqui, Rose, para eu ver isso. Né? Então, elas verem em mim o ser pescadora e também o cuidado, o autocuidado com elas, né? Então, acho que é nesse sentido, né, Sara, que tu pede. E quero comentar a fala ali da Juliana em relação à humanização do trabalho. Nós, na IPAGRE, fazemos um trabalho com jovens pescadores e jovens agricultores, mas nos jovens da pesca, essa questão da humanização do trabalho nos projetos que eles podem fazer, e é um recurso muito pequeno. Então, assim, se tem vontade política, com pouco recurso se consegue contribuir com a humanização dessas pessoas. É um eixo, um guincho, aliás, para puxar a embarcação. Tu não precisa quebrar a tua coluna para puxar, tu liga o eixo e o eixo traz a embarcação. Sonar, radar, rádio. Então, são equipamentos de segurança que eles até então não se davam em conta que eles estão sob essa lei de desaparecidos. E quando um deles desaparece, impacta na família inteira.
né? Então, essa questão a ser, assim como tem homens em profissões ditas femininas, né? Ter o direito de ser quem se quer ser, com todas as condições que aquela profissão implica. No caso, as pescadoras. É isso, Sara, que tu querias, quando fala desse olhar delas? E outra surpresa, assim, ó, foi o retorno. Nossa, que legal tu retornasse o trabalho para elas. E quem está aqui é da academia, é obrigação nossa. Ai, Rose, quantos biólogos vieram aqui, tal biólogo, tal isso e tal aquilo. A gente falou tudo, ele fez o trabalho, nunca mais voltou aqui. E tu estás voltando para entregar o trabalho, né? Entreguei primeiro uma cópia impressa só do capítulo da narrativa. Quando saiu o livro, um livro para cada uma, tem algumas que não sabem ler. Eu li para ela, ó, sabe o que está no livro? Lembra-se que tu me contasse? Eu vou ler aqui, ó, tu estás na página tal. Pede para os teus filhos, quando vierem aqui, é isso aqui, ó. Isso tudo que tu está vendo e não entende, é a tua história que está nesse livro. Então, quando tu for em qualquer lugar, o que eu fiz com esse meu trabalho que eu aprendi com a área jurídica? Nós temos que constituir provas ao favor dessas pessoas. Então, o meu trabalho, a minha tese, o meu livro, é uma prova a favor das pescadoras. Porque aprendi com direito, na pesquisa, aprendi isso com direito. E tem um termo, um direito, tem pessoas daqui da área jurídica assistindo, erga omnes. Erga omnes quer dizer direito para todos. Se é erga omnes, é para pescadores e pescadoras, nesse caso. O direito ao reconhecimento. O tamanho do impacto, né, Rose? Quando o pesquisador vai a campo, colhe e coleta os dados, extrai e... Vamos usar uma palavra, talvez seja um pouco grosseira, mas assim, né? Se aproveita da pessoa, da história e não traz, e todo o impacto que a gente gera numa política pública, depois no acesso à informação, na vida dessas pessoas, né? Então, a importância disso que a Rose traz é gigantesca, assim, de quem está na academia entender que não é concluir um doutoramento, não é concluir um mestrado, é falar de pessoas, né? Eu acho que tem duas coisas aí, né? A questão humana de reconhecer o quanto aquelas pessoas permitiram a gente aprender, porque o intelectual tem esse prazer do conhecimento, né? Então, quanto aquelas pessoas foram veículos e permitiram a gente desenvolver isso e ter o nosso título. E a outra coisa, eu acho que, infelizmente, tem uma parte, não sei se é a maioria ou minoria, não sei, mas tem uma boa parte de pesquisador que esquece o fundo do trabalho dele. Que o trabalho dele não é para ter título, sim, tem títulos, mas é para o bem da humanidade, e ele esquece essa parte. Ok, fiz meu doutorado, mas e cadê a metade do meu trabalho que é o bem da humanidade? Né, que a pesquisa é para isso, é para a humanidade evoluir, então acho que a gente esquece um pouco. Gente, lindo, lindo, lindo. Rose, não sei, Sara, se tem mais alguma pergunta, alguém tem uma pergunta, porque aqui tem muitos comentários, são todos, acho que, emocionados. Eu não sei nem se vale a pena eu ler, acho que sim, mas é porque são tantos... vamos ler lá, vou ler para você, Rose. As pessoas emocionadas no começo, nossa, que bonito isso, ele é feminino porque alimenta o mar. A Regina Gerber, que fala maravilhosa, agora a Regina, antes foi a Giovana Barreto, agora a Regina, que fala maravilhosa, amei, gostaria de saber o que mais te marcou na pesquisa. Aí depois a gente guarda essa pergunta porque eu acho que é a única. A Isis, arrepiei. A Elizabeth Lemos, por emoção, de Laguna, Beth. A Regina, não imaginava ter tantas mulheres no mar, fantástico. A Aires Carmen, Rose, parabéns pela narrativa com tanta sabedoria e emoção. Maristela Medeiros, por quantos anos essas mulheres permanecem na pesca? Segunda pergunta, então. A Elizabeth dizendo, Rose, você nos inspira. Leonir Claudino, encantada com a narrativa, emoção e coração. Parabéns, Rose. A Rosiane Gerber, palestra linda. Maria Nayane, emocionada com a grandiosidade simbólica do mar. Lindo. A Rose,
Anne, pescadoras, mulheres maravilhosas. Dariane, da Unesp, maravilhoso, mulheres, valentes, mulherão, sereias, feiticeiras. A Rosiane, que lindo, estou novamente emocionada. Ai, acho que Rosiane, não foi só você, acho que a gente ficou assim, em turbilhões de emoção. Choramos, não choramos, que foi muito lindo. Daiane, de novo, lindo, emocionada. Giovanni Barreto, isso também não tem nada a ver. Sim, vai, Giovana, vai para o YouTube. E ela perguntou a Regina se aquela senhora que você contou conseguiu se aposentar. André Luiz, que bate-papo mais incrível, estou emocionado. Regina, bate-papo maravilhoso. André Luiz, perfeição nesses relatos todos. Adriana Andregueto, estou mesmo sem palavras, quanta emoção, quanto aprendizado. A Isis comentando, né, que horas elas vão comer, beber e tudo, que elas ainda nem foram dormir, sim, quando a gente está acordando, né? Giovana, não, a Elizabeth, o trabalho do Rose é importantíssimo para a valorização e reconhecimento da mulher na pesca. O André, que vai comprar o seu livro. A Marina Nayane também, que quer ler. E, deixa eu ver, a Giovana, obrigado. Ela já achou, ela queria que você indicasse onde está a fala da Safira, mas ela mesmo, durante a nossa discussão, ela encontrou. A Daiane, Rose, sua visão, seus olhos são emoção. Obrigada por trazer a realidade das mulheres valentes. E o André, que falou que no Rio de Janeiro a vivência é parecida. Narrativas de feminilidade, resgate, a Maristela falou, resgate da autoestima dessas mulheres é super importante, estou fascinado. O trabalho de volta a quem se doou ao estudo, parabéns. E depois a Lisa, a Nayane falando que é importante o retorno para a comunidade, a Lisa falando, Rose, você é a minha maior referência na pesquisa que realizo também com pescadores embarcadas no Rio Grande do Sul. Muito para pensar sobre essas realidades. Obrigada pelo maravilhoso encontro. E, bom, a Regina falando que é importante realmente a gente, né, dar prova de contribuição do real trabalho dessas pessoas. A Dariane falando retorno para a sociedade. Joana Martins, meu maior motor para continuar pesquisa de campo é a noção de compromisso para com as pessoas e a comunidade. Grata, Rose, pelo teu contributo para o conhecimento nessa área. Silana, fantástico, lindo, Rose. Raquel Silva, a sua fala do arrebatamento pelo mar é a definição que explica o amor pelo nosso trabalho. Raquel, você deve ser pescadora, é? Quer falar alguma coisa ou não? Intimidador, né? Não, então deixa, Raquel. Joana, fico sempre tão emocionada quando ouço falar. A Rosa, os aprendizados com o mar, colocado através dessa pesquisa, são profundos com o próprio mar. Gratidão. Oi, eu posso falar rapidinho? Raquel, claro, vai ser um prazer. Vamos lá. Então, eu não sou pescadora, eu sou médica veterinária também, mas o que me trouxe para a pesca, para a área, né, do pescado, foi o cultivo de vieiras que eu conheci. E fiz estágio um período curto e me identifiquei muito com a fala da Rose, com a questão quando a gente chega para fazer o estágio. Então, puxei rede, limpei as vieiras, fiz medição, fiz todo o processo e só não fui retirar as redes do mar. Mas o restante, a gente fez todo o processo. Então, escutar a fala da Rose, realmente o que me arrebatou, assim, foi a definição de eu estou há 10 anos na área e hoje veio a definição realmente com o que me trouxe para o meu trabalho hoje. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E foi ali, sabe? Depois dali que eu conheci a parte das vieiras, eu acabei vindo para a indústria com o Gustavo, que está aqui também, e com a Sara. A gente trabalha juntos, né? E já vem de tempo a gente trabalhando junto, e cada vez esse amor, eu comecei com a produção, e depois eu tive o amor pela indústria, e agora eu estou retomando essa questão do pequeno produtor junto com eles. Então, parabéns, Rose. Assim, estou apaixonada, literalmente falando, e você trouxe uma definição que por muito tempo eu procurei. E foi isso, é um arrebatamento pelo mar.
Obrigada, Raquel. Rose, acho que a gente podia responder. Tem uma última pergunta, mas acho que a gente podia responder as duas primeiras. Aquela, se ela conseguiu, aquelas outras duas. Se conseguiu se aposentar, essa específica que levou material, sim, ela conseguiu. Ela, inclusive, ela é essa pescadora que eu acompanhei no órgão que aqui é ligado à aposentadoria e que o técnico pediu, tem a carteira do seu marido, tem o documento do seu marido, e eu tentava dizer, ela é pescadora, e ela dizia, eu sou pescadora. Ela é que ensinou o marido a pescar, porque ali foi o contrário, o marido veio para a comunidade e ela era a pescadora. E isso nem se cogita no corpo técnico, mas ela conseguiu sim esse processo de aposentadoria, porque o próprio juiz, quando ela levou primeiro só a cópia das narrativas biográficas, e ela, antes de mostrar, ela relatou quem ela era, o que fazia, e esse juiz, felizmente, ele disse, não, eu acredito na senhora. Não, e ela mesmo assim mostrou, né, como uma prova do que ela era. Alguém perguntou quantos anos elas ficam na pesca. Elas começam geralmente com 8, 9, 10 anos, né? Porque a pesca e a agricultura, esse aprender a reprodução da pesca e da agricultura, é no dia a dia, no cotidiano, com o pai e com a mãe, fazendo pequenas coisas, e vai crescendo e vai aprendendo. Então, essa em específico deu 30 anos mais ou menos de pesca, porque ela começou com 8 anos de idade e ela tinha 38 anos. Então, dá mais ou menos 30 anos de trabalho na pesca. Então, é um trabalho que vai, como outro profissional, de muito longa duração, mas que o impacto corporal é muito sério, né? Então, são essas duas perguntas. Temos mais uma, pode fazer? E depois você comenta, faz os comentários. Sim. Rose, a Lisa falou assim, as habilidades desenvolvidas na pesca nos revelam que precisamos transcender a dicotomia natureza e cultura. Quando as pescadoras falam do respeito e aprendizado com o mar, isso fica evidente, pois elas tornam-se com os outros humanos não humanos. Precisamos descolonizar a visão quando pesquisamos com outras realidades e com mulheres. O que você tem a nos dizer sobre essa relação multiespécie? Ali eu falei um pouco, mas não me aprofundei. É uma relação delas, né? Delas, os pescadores, no dia a dia, de agentes e não agentes, tanto quanto, né? Então, tanto o mar, os elementos, é uma relação muito forte no cotidiano e que precisa ser considerada. Então, não é uma relação como, por exemplo, nós que vivemos mais no mundo urbano, que vemos essa questão da natureza muito distante e nós acima da cadeia, né? Ali há uma relação muito próxima e cotidiana. Então, eu vejo que é forte, precisa ser vista, e nessa relação do cotidiano, eles têm uma relação de muito respeito, às vezes até um certo temor, com tudo que envolve aquele contexto da pesca, seja em relação ao mar, seja em relação aos ventos, ao mesmo tempo, assim, uma visão de que eles matam o peixe porque tem que matar o peixe para a sobrevivência deles. Então, para eles, em uma das pescarias, eu nunca tinha me dado em conta que o peixe vai morrendo aos poucos. E eu estava na embarcação e eu comecei a ouvir um faltar de ar, e aquilo, e eu entendi que era o peixe, e aquilo me deu uma angústia. Eu assim, como é que vocês conseguem? Daí o pescador, Rose, ainda bem que tu fizesse essa pergunta ridícula para nós aqui, porque se fosse outro pescador, eles iam te jogar no mar com roupa e tudo. Rose, entende uma coisa, a morte do peixe é a vida na pesca. Então, é uma relação que é o mesmo, e nós, assim, a gente não vê esse processo do peixe morrer, mas a gente vai lá na peixaria comprar o peixe para comer. Então, é uma relação que é de agente e não agente, mas também de muita convicção que precisa ser daquela forma. É assim que eu vejo
essa relação deles em termos de agência e não agência. Tanto quanto tem, mas chega a um ponto que é preciso, sim, que a espécie, no caso, que não é o ser humano, se submeta ao humano para que o humano possa sobreviver. É assim que eu consigo ver. Obrigada. Lindo. Rose, não sei se você, que agora está chegando o nosso horário, se você quer fazer um último comentário, comentar os comentários. Isso, só que alguém perguntou o que mais me impactou nesse trabalho. Isso mesmo. Né? Eu vou fechar falando sobre isso. O que mais me impactou é essa coragem que elas têm, e como a Safira disse, não é para a pesca, é para a vida, mas é na pesca que se aprende. Essa disposição, esse cansaço, mesmo tendo um cotidiano exaustivo. Inclusive, quando eu saí lá de Barra do Sul, que foi o lugar que eu mais fiquei, para ir embora, eu botei tudo no carro e andei um trecho e fiquei assim, eu estou com a sensação que eu estou esquecendo alguma coisa. Daí, olhei, está tudo aqui, está a anotação. Daí eu me dei em conta. Eu estou deixando para trás as pescadoras. Então, esse impacto eu tive quando eu terminei o meu campo. A sensação que algo estava ficando para trás, né? E daí o que mais me impactou foi a vida delas. Sabe? Essa vida de fazer, e vai lá em algo que é para reconhecer e não ter o reconhecimento. E daí a Sônia Maluf, que foi minha orientadora, ela trabalha a questão dos sujeitos, né? E é nesses assujeitamentos que elas continuam sendo. Então, para mim, foi o que mais me impactou. E daí, a Neneca, tinha que ser a Neneca, que é a Safira, eu vou encerrar com a frase dela quando eu estava vindo embora. Como é que te sentes, Rose? Que ela assim, agora tu vai sentar e eu vou te pesquisar. Ela para mim um dia, que estava perto de eu ir embora. Agora tu vai sentar e eu que vou te pesquisar. Como é que tu te sentes, Rose? Sabendo tudo que a gente está te contando e também que estás fazendo a gente pensar. Tu consegues dormir, Rose? Essa foi a pergunta que ela me fez, né? Então, por quê? Porque nós, pesquisadores, e a menina falou há pouco tempo, que entendeu ali, daí eu falo da afravetiçada, do afetação. A gente afeta e é afetado. Então, não existe pesquisador que não vá a campo que já não alterou aquele campo. A gente vai e altera, e assim, altera, e esse é o meu jeito, Rose, de ser pesquisadora e antropóloga, altera profissional e afetivamente. Então, todo ano eu continuo indo nelas. Para aquela que gosta de uma cervejinha preta, eu levo a cervejinha preta. Para outra que gosta do Flamengo, eu levo uma toalha de banho do Flamengo. Para outra que é religiosa, eu vou e levo uma coisa mais discreta. Porque é uma relação que se estabelece que não pode ser aquilo que a sociedade ainda faz delas, que é só de uso. Tem que ser uma relação pesquisador e sujeitos das suas pesquisas que vão um pouco além. Porque daí a gente forma uma rede que chega aqui agora na Fundação Veracruz e que outras pessoas vão saber dessas mulheres, sabe? E daí, talvez consumidores que vão acessar depois o canal vão ver assim que esse chegar na mesa e sair da mesa e como que é muito mais complexo do que a gente só comprar algo que a gente não sente como foi o processo. Então, eu terminaria assim que me impactou a vida dessas mulheres, independente da idade, independente, mulheres que de tanto trabalhar no camarão, tem uma pescadora lá de Itapoá, ela é chamada Adriana a Vaidosa, porque ela sempre ia de unha feita, de batom e rímel para o mar. E ela trabalhou tanto com camarão que ela perdeu as digitais. Então, ela tem uma observação na carteira de identidade, que ela não tem as digitais porque o camarão tem uma barba que a gente vai lidando com ele e aquilo vai tirando, né? Então, assim, é uma afetação não só na maneira de ser emocional que elas se tornem fortes e valentes, mas elas se tornam
questão que eu digo no livro, que é uma linhagem. É uma linhagem de mulheres, não é qualquer mulher, não é qualquer homem que pode ser pescador, e eu afirmo, não é qualquer mulher que pode ser pescadora. Elas fazem parte de uma linhagem que são essas mulheres de valentia. Então, eu encerro assim, Juliana, e agradeço já a oportunidade, agradeço a ti, a toda a equipe, a Sara pelo convite, espero que tenha atendido a expectativa de vocês e da Sara. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada. E depois eu acho que elas vão acessar, talvez não conseguiram, ou estão ali com vergonha de falar, depois eu vou ver. Se outra ocasião a gente quiser chamar uma para daí ela ser a estrela da conversa, a gente combina. A Tina ali de Araquari, falar como é que é, entende? A gente futuramente pode pensar em outras coisas, daí elas é que vão falar, não é eu? Ai, que ótimo. Ai, que lindo. Ai, Rose, muito obrigada, que lindo. Além, assim, da questão humana que você trouxe, eu agradeço em nome da Vera Kiss, porque é um pouco isso, mostrar essa complexidade e que o comer não é só técnico. Tem muita coisa envolvida nisso, e isso é muito importante que nós técnicos tenhamos e recebamos. Então, assim, muito obrigada, Sara. Muito obrigada, e obrigada, Sara, por ser uma técnica com essa sensibilidade, porque foi mesmo a Sara que falou de você. Obrigada mesmo, gente. Olha, vamos passar um sábado diferente. Muito obrigada, Rose. Eu estou até sem palavras. E quero sim, seria para mim uma honra mesmo ter uma pescadora para apresentar aqui, ia ser maravilhoso, porque realmente essas pessoas que estão ali na ponta têm que ter palavra, elas têm que ser vistas. E vai para o YouTube, espero que todos que estejam aqui depois compartilhem, para não ficar só entre a gente compartilhar cada vez mais. Gente, obrigada. Obrigada a todos, mas agora, como sempre, eu tenho que contar o que vai acontecer nos próximos dias. Então, a gente vai falar no próximo, a gente continua dentro da pesca. A partir de sábado que vem começa o nosso workshop, a pesca e o pescado na União Europeia. Isso é um workshop bem voltado para o pessoal técnico mesmo da pesca e que queira conversar com pessoais, né, do setor público, com auditores e com produtores sobre a legislação na Europa. Então, vai ser assim, quase que uma consultoria coletiva que a gente vai fazer durante 3 dias, 3 sábados. Depois a gente tem, Adriano me passou, eu esqueci, claro, os próximos papos à mesa, um com a Luciana Florencio do SPES, que vão falar da questão aí, a gente entra para vocês verem a diversidade dos assuntos, a gente vai falar de mercado do café no Brasil, com 2 profissionais da área de gestão e marketing, da Exalc e da SPM, e depois a gente vai falar com a Ivete, que é nutricionista, vai falar de um livro, né, de um livro de uma blogueira, né, que fala muito da questão do corpo. Pare de se odiar, porque amar o próprio corpo é um ato revolucionário. Ela vai apresentar esse livro. E depois, a gente ainda não tem, mas no nosso último papo à mesa, a gente vai, não tem problema, Adriana, a gente vai falar da ceia de Natal na Europa. Então, vai ter uma italiana, o Adriano vai representar Portugal, eu quero ver se tem uma pessoa melhor para representar a França, e representar a Espanha, e representar o Brasil, e a gente vai falar como é que se faz a ceia de Natal para finalizar o nosso ano do Papo à Mesa. Depois, então, a gente tem a Comida na Foto, que é o último ateliê do Comida na Boca do Povo, para quem quiser, as vagas estão limitadíssimas, mas é para falar um pouco das fotos. E a gente tem um evento também que é a produção sustentável e responsável de alimentos com os nossos colaboradores na Itália, que a gente vai falar de como o grande produtor está se adaptando para tornar a produção sustentável, então com diretor da Barilla e da Mutti, produtor de molho de tomate. A gente vai ter 2 produtores agrícolas que vão falar como é que eles conseguem manter um negócio sustentável economicamente, financeiramente, né? Mas produzindo sustentável. E depois a gente vai ter uma pessoa da EFSA e a Paula, que é gastrônoma, e eles vão falar das iniciativas públicas e as iniciativas privadas. O menino da EFSA vai falar das iniciativas públicas da Europa, o que tem sido feito para melhorar a produção sustentável de alimentos.
E por último, a gente fala do nosso Conecta. O nosso Conecta, o próximo vai ser Agricultura Digital no Brasil, a revolução dos algoritmos, que chega ao campo. Esse projeto é só para estudantes, tá? É um projeto que a gente tem para começar, para deixar o estudante mais à vontade com a internacionalização e com assuntos que não estão nem sempre dentro da faculdade. E depois a gente tem a Global Gap, passos para a certificação. E acho que são esses os nossos próximos eventos. Agradeço todos, mais uma vez, obrigada, bom final de semana. E eu acho que esse é um papo à mesa que a gente vai rever e rever e rever. Rose, de tão lindo que foi. Obrigada. E vamos marcar, hein, com a pescadora, Sara. No ano que vem a gente já marca isso. Ju. Obrigada, Rose. Obrigada de todo o meu coração. Foi... Se tu se tinha alguma preocupação com a expectativa, foi... Nossa, não tem nem o que falar. Muito obrigada. Obrigada a vocês também pela oportunidade. Ótimo. Bom final de semana, gente. Obrigada.